O CRB, através de uma declaração do presidente Mário Marroquim, informou que desistiu de permanecer com o Caetano para a próxima temporada. Caetano, que é jogador do Corinthians, fez uma bela temporada com a camisa do CRB e já teria sido devolvido para o clube paulista porque o seu empréstimo já tinha findado. Mas, assim como o CRB conseguiu com alguns outros jogadores, ele ainda nutria a esperança de que o Caetano permanecesse no CRB, voltasse para o CRB. E o CRB fez algumas gestões nesse sentido. Se assim eu tivesse conseguido, era o jogador que faltava para manter toda a defesa titular do CRB. Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão. Apenas o Caetano não renovou. O presidente chegou a esclarecer que seria até imoral falar do valor que o Caetano iria receber em um time de Série A, comparando com aquilo que o CRB poderia oferecer. E as informações dão conta de que o Corinthians está emprestando o Caetano para a equipe do Goiás, que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro. Com isso, um jogador a menos que o CRB teria no elenco para manter a sua base. Mas acho que o CRB conseguiu sim manter uma ótima base do seu sistema defensivo, que apesar das falhas era o setor mais equilibrado da equipe regatiana. E mais, o CRB pode ter boas opções, boas peças para a substituição do Caetano. Lembro que jogadores com características diferentes, mas jogadores que podem compor bem com o Gum. Até porque o Gum compôs bem com a maioria dos que jogaram. Ele compôs bem com o Diego Ivo, compôs bem com o Frazan, compôs bem com o Everton Páscoa e quase um casamento feliz com o Caetano. E sem o Caetano, o CRB tem o Diego Ivo, que está já em processo de um trabalho mais intenso depois da cirurgia grave que ele precisou ser submetido, ruptura de ligamentos, mas é um jogador de um porte físico forte e essa coisa toda, a recuperação dele também é uma recuperação mais consistente. E ainda se fala na Pajuçara do retorno do Anderson Conceição, zagueiro experiente, que já atuou pelo CRB e poderia ser uma ótima opção para que o CRB tivesse a reposição do Caetano. Repito, zagueiro que tem uma boa saída, o Caetano, um bom senso de cobertura, um jogador que tem uma forte presença na área e que vai fazer falta, mas dá para você buscar um outro jogador que possa ter características semelhantes ou até que junto com um Gum você possa ter outro jogador com uma característica diferente, mas que traga esse encaixe, que você muda um pouquinho a forma de jogar, até porque, por exemplo, se você não vai construir o jogo especificamente partindo dos zagueiros, porque você não tem um Caetano, mas você tem um Gum que também constrói algo bom, e você vai ter como novidade o Raul Prata, lateral, que deve ser anunciado pelo CRB em breve, mas que também compõe isso de forma muito positiva e que constrói esse jogo de forma positiva. Então você pode claramente fazer uma formação em 3 para você criar a saída de jogo, que poderia até ter
Raul Prata, Gum e um volante. Poderia ser o Jean Patrick, outro volante que o CRB possa contratar. Ou até mesmo uma saída com Gum, Raul Prata e o Guilherme Romão, que também seriam jogadores com bom passe e com a boa condição de iniciar esse jogo partindo deste momento defensivo. Até foi falado agora há pouco e eu vou reforçar isso. Acredito que o CRB precisaria de um outro goleiro, um goleiro que tivesse uma qualidade semelhante ao Diogo Silva, para trazer para o Diogo aquela sombra, e para dar ao CRB uma outra opção. Mas o Diogo Silva praticamente não teve problema esse ano, jogou os 38 jogos da Série B e ao longo de muitos jogos pendurado com 2 cartões amarelos. Isso é verdade. Mas um dos meus questionamentos, e aí eu não vou ser incoerente, era que o CRB precisava de um outro goleiro, porque o Diogo também vivenciou momentos de instabilidade dentro de algum jogo ou numa sequência de partidas. E aí acho que era hora de você ter um atleta do mesmo nível do Diogo. A gente não conhece os jogadores os goleiros que estão no CRB, conhecer de jogar, mas o Everton esteve lá em São Luís, naquela derrota para o Motoclube, no jogo de pré-Copa do Nordeste, mas foi muito pouco para a gente avaliar. E acho que o CRB precisaria sim de um outro goleiro. Avançando em relação ao CRB, pensando no CRB do meio para frente, acho que o CRB vai precisar tomar essas decisões. De atacantes, dos que eram considerados titulares ou que faziam parte daquele revezamento de jogadores, ele até agora tem o Nicolas Careca e o Emerson. Mas ele ainda não tem a definição do Jajá, porque o CRB também tem interesse pela volta do Jajá, mas tem o CSA na parada. Ele ainda não tem uma definição em relação ao jogador Pablo Diego, né? Não vi essa... Ele deve ficar, mas não vi isso. E fica essa indefinição para o CRB. Nomes que o CRB está buscando. A gente já ouviu falar do Richard, que é um jogador que estaria contratado para o CRB, um jogador de beirada. E o CRB teria o interesse em repatriar o Yuri e também investir no Elton. Esta sendo a sua grande contratação para a temporada. Se vai ser possível ou não, são outros 500. Mas é um CRB que precisa investir nessas situações e precisa ter a definição em relação ao Diego Torres, que eu entendo o peso do Diego, mas que também já se arrasta por mais um pouquinho de tempo. Se o torcedor tiver a qualquer momento uma definição em relação ao Diego Torres, também dá aquela aliviada no torcedor do CRB de saber que o Diego Torres vai permanecer na equipe regatiana. E aí, à medida que as coisas forem acontecendo, a gente vai trazendo os nomes de outros jogadores que o CRB está definindo, está contratando. O nome, por exemplo, do Raul Prata agrada demais. É um lateral que tem a capacidade de jogar nos dois flancos, tanto no lado direito quanto do lado esquerdo. Um lateral que tem uma capacidade ofensiva boa, que defende bem, e que o que pode pesar contra ele é já ter uma certa idade, já não tem mais aquela mesma força quando o Raul Prata surgiu. Mas sem dúvida nenhuma seria um nome interessante para compor ou até para ser titular nesse time do CRB.